Bem-vindos, né, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Quero agradecer a todos que estão chegando. Muito obrigada pela parceria, pela companhia, tá? Deixa ali o seu comentário, o que o Espírito Santo tem falado ali ao seu coração com aquela mensagem. Isso também aquece o meu coração. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo diz algo só pra gente, né? Que é algo individual. Muitas vezes sim, é algo individual, porque ele conhece. O Espírito Santo, ele intercede por nós, como diz na palavra, com gemidos inexprimíveis. Às vezes coisas que nós não sabemos, o que nós estamos sentindo ou o que nós estamos precisando, ele leva para o nosso Jesus ali, que é o nosso advogado fiel junto ao nosso Pai, e ele intercede por nós. Então, quando ele traz alguma revelação dentro da palavra, às vezes algum versículo que vem ali à sua mente, muitas vezes ele trata aquele momento que a gente está precisando, mas muitas vezes ele também trata a ferida de outras pessoas, viu? Então vocês podem trazer para mim também, eu vou ficar mega feliz. E essa semana eu tô na semana do meu aniversário, então eu vou ficar muito feliz, vai ser um presente assim do Senhor para mim, que eu prezo muito por isso, viu? E hoje eu quero trazer para vocês, eu criei esse canal, no começo eu queria falar sobre a minha vida, mas o Espírito Santo falou que não é sobre mim, é sobre ele, é sobre o que ele faz. Então eu fui esse final de semana a um culto ao ar livre, né, que chama aqui Jesus no Passo. E pra quem me conhece sabe que eu sou super tímida, eu jamais me coloco em situações que eu vá me sentir desconfortável. Às vezes a minha cabeça ela me traz coisas que acaba me impedindo de fazer outras coisas e de ter algumas sensações e alguns prazeres, né, de você se expor. Mas graças a Deus o Espírito Santo já vem trabalhando isso comigo e tá mudando. Então eu fui lá para esse culto, meu marido acabou me levando no sábado e foi maravilhoso. Gente, eu não sei de qual igreja que aquele pastor é, e de verdade não faz diferença saber de onde que ele é. E foi isso que o Espírito Santo depois falou comigo no meu coração, que a igreja, ela não é um ambiente, ela não é um lugar. A igreja somos nós, somos eu, você, nós somos igreja. A gente confunde muito, às vezes, de estar dentro da igreja, de nós estarmos igreja. Eu vou à igreja. Nós não estamos igreja, nós somos igreja. A gente não é só igreja quando a gente está dentro de um ambiente denominado ali igreja. Não, nós somos igreja em todos os momentos. Eu, por exemplo, aqui na minha vida, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 11 e uma filha de 8. Eu sou casada. Quem é pai e mãe sabe que não é fácil lidar com filhos, ainda mais nessa idade. Eles têm a opinião deles, eles querem as coisas do jeito deles, e muitas vezes eles fazem coisas que, se a gente não tiver firmado ali na palavra, se a gente não tiver em comunhão com Deus, a gente fala coisas que a gente se arrepende. Comigo já aconteceu várias coisas, várias vezes, de eu deixar escapar uma palavra que não era para eu deixar. E aquela palavra, muitas vezes a gente para pensar e fala, poxa, Senhor, me perdoa, aquela palavra não tinha que ter saído da minha boca. E antes até mesmo de pedir perdão ali pro Senhor, eu também tenho que pedir perdão pro meu filho, né, pra minha filha. Poxa, desculpa, me perdoa. Eu falei sem pensar, eu não pensei, porque quando a gente pensa, a gente fala, poxa, isso aí jamais deveria ter saído da minha boca. Então, isso serve pra gente levar em todos os lugares, em cada momento da nossa vida que a gente tiver. Lembrar, eu sou igreja, eu faço parte da igreja do Senhor, então eu tenho que vigiar. Não é à toa que a palavra fala que a gente precisa orar sem cessar e precisa vigiar também, porque a gente só ora, mas se a gente não vigia, a gente não pratica o que a palavra tá falando. Então, eu quero trazer isso para vocês, pra gente pensar. Quando a gente tá lá na igreja, no culto ao ar livre, alguém tá passando na rua, alguém tá ouvindo, por mais que não parou, não ficou lá, mas alguma coisa, uma semente ali foi plantada, sabe? E a gente precisa tomar cuidado para que a gente plante boas sementes. Se essa semente ela vai dar bons frutos ou não, se ela vai crescer ou não, se ela vai germinar ou não, isso não é problema nosso. Isso aí é o Espírito Santo que faz, porque é o Espírito Santo que convence, né, da justiça e do juízo, não nós. O nosso papel como seguidores de Cristo é sermos Cristo, com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos comportamentos. Ai, dá para ser Cristo o tempo todo? Não dá, não dá, não dá. Perfeito, só Jesus foi, só Jesus é.
Mas a gente pode tentar, estando aos pés do Senhor, aos pés da cruz, mostrando para Ele o quão pequenos nós somos, o quão falhos nós somos, porque às vezes a gente entra para dentro, a gente olha para dentro de nós. Poxa, tem coisa que aqui eu escondo muito, viu? Dentro de mim, que às vezes a gente não tem nem coragem de falar aquilo que tá dentro da gente, mas que o Espírito Santo conhece, porque ele sonda os nossos corações. E a gente precisa estar diante de Deus com a sinceridade do nosso coração. Senhor, olha, eu tenho isso dentro de mim, eu não gosto. Eu tenho dentro de mim, isso é feio, mas o Espírito Santo, ele cuida. A gente não pode maquiar o que tem dentro da gente que é feio e esconder do Espírito Santo, porque ele já conhece. Entende? Então, quando eu tava lá naquele culto que eu vi várias pessoas, foi maravilhoso. E aí o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre sermos igreja e não estarmos igreja. E aí eu queria trazer para vocês um versículo e tudo que eu falar aqui, tá? Da palavra, tudo que eu trago. E hoje tá muito fácil, você coloca ali uma frase dentro do Google, versículo, ele traz, se tá dentro da palavra ou não. Então sempre vocês quiserem, vai lá, abre a Bíblia, vai no Google, coloca, aquilo tá escrito mesmo na palavra? Olha, sabe, seja como os irmãos de Bereia, né? Vai lá, examina a palavra, vê se tá lá dentro mesmo, se foi isso mesmo, sabe? Vê se o Espírito Santo testifica a você o que tá sendo dito, e não só aqui no meu canal, no meu vídeo, porque quem sou eu, né? Mas tem tantos outros canais, tantas outras formas que as pessoas trazem lindamente de falar do Senhor, né? Mas aí vamos examinar, vamos ver se realmente tá lá na palavra, sabe? E o Espírito Santo com certeza vai fazer a obra, vai completar a obra. Então eu quero trazer vocês hoje aqui pro livro de 2 Coríntios 3:3. E aí vai conversar muito com o que eu falei com vocês, né? Lá quando eu tava lá no culto. Ele fala assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Esse versículo, ele é muito forte, né? Porque olha o que ele traz. Ele traz que já é manifesto, não é algo que é escondido. Poxa, quantas vezes eu fico tentando descobrir qual é o meu dom, Senhor, qual é o meu dom? Não tenho dom nenhum. E às vezes a gente quer ter dons, mas já é manifesto. A palavra do Senhor é a verdade. Eu sempre vou bater nessa tecla. A palavra do Senhor é a verdade. E quando eu digo pra vocês algo, eu tô dizendo pra mim mesma, porque às vezes eu me pego em lugares de pensamentos que eu falo, poxa, como assim, Deus? Como assim? E antes de eu trazer qualquer palavra, aqui o Espírito Santo, ele fala muito comigo. E às vezes é isso. Ele fala com a gente, às vezes o Espírito Santo fala pra você, pra você, é individual, mas às vezes é uma palavra também que você pode falar pra alguém que esteja precisando, para aquela pessoa também vai ser bálsamo. Assim como é revelação, como é cura, como é alegria, pra mim, é pra outra pessoa também. Então a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo para ouvir o que ele nos traz e também para levar o que ele tem. Porque o Senhor Jesus falou para nós, né? O Evangelho, ele é isso, ele é ir. Ele não é para ficar parado, não é água parada. Ele é um rio, ele flui. O Evangelho do Senhor, ele flui, ele não fica dentro da Aline, ele não fica dentro da Maria, do João. Ele flui, ele é um rio. Ele vai, sabe? Então a gente precisa fluir. Às vezes a gente fica com vergonha, alguém chega, fala uma coisa, a gente fica travado. E às vezes o Espírito Santo tá lá dentro da gente, fala, não. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Fala aqui se já aconteceu também com vocês têm uma palavra, às vezes você fica, não vou falar não. Vergonha, medo, insegurança. Mas é um rio, lembra? A palavra do Senhor é um rio, ela flui. Quando você vê, já foi. E aqui, nós somos a carta. Muitas pessoas olham pra gente e tá lendo, está nos lendo.
Então, precisamos praticar a palavra do Senhor. Precisamos olhar e ver, buscar dentro da palavra de Cristo, dentro do Evangelho, ler, conhecer, saber. Gente, eu não sei de cor versículos, eu não sei de cor muitas coisas, eu não sei. Mas o pouco que eu sei, eu falo. E é onde o Senhor mais fala comigo, nos meus momentos de dor, nos meus momentos de aflição, nos meus momentos de tristeza. Ele fala muito comigo, mas ele também tem falado muito comigo nos momentos de alegria. E um versículo que aqui em casa a gente fala muito, principalmente esse ano, né, de 2026, é que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As crianças repetem muito esse versículo, e ele é bom, e as misericórdias dele dura para sempre, mesmo que às vezes você tenha um momento ruim, um momento difícil, mas ele é bom, ele não muda, ele é eterno, ele era, ele é e ele será sempre, sabe? Então a gente precisa levar a palavra do Senhor, sabe? Um ânimo, uma cura, uma esperança, principalmente esperança. A gente vive num mundo de tanta notícia, de tanta coisa que a gente olha e fala, meu Deus do céu, o que vai ser? Mas com Deus a gente sabe que vai ser, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas para a gente ser essa carta viva que Ele mesmo, né, escreveu, a gente precisa mergulhar. Mergulhar onde, Aline? Mergulhar na palavra do Senhor, sabe? Um ambiente de fé, de verdade. E onde que vai ser? Na palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, sabe? Ela renova as nossas forças, ela nos dá alegria, ela nos dá esperança de um futuro melhor, né? Então eu queria trazer muito isso hoje, bater muito nessa tecla. Nós somos igreja viva do Senhor. Nós somos a carta viva do nosso Deus, que o Espírito do Deus vivo escreveu, né? Olha que lindo, nas tábuas de carne do nosso coração. Então eu queria trazer essa palavra para vocês hoje. Eu não sabia o que falar e do nada, assim, o Espírito Santo ele começa a ficar dentro de mim, a ficar, até que me incomoda aqui. Aí eu trago aqui para vocês. Me digam aqui se essa palavra falou no coração de vocês. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, me ajudar, né, a levar a palavra do Senhor cada vez mais para os corações, né, trazendo esperança, trazendo alegria, porque essa é a nossa missão aqui, é fazer o ID do nosso Senhor Jesus, é levar a palavra. Não importa se eu falo bem, se eu falo mal, não importa. A palavra do Senhor, ela por si só, ela faz o que tem que ser feita. Não precisa de interferência, não precisa de nada. O Senhor vai lá e faz, tá bom? Muito obrigada para quem ficou aqui até o final, tá bom? Um beijo, um abraço, que o Espírito Santo hoje, né? Hoje é segunda-feira, traga aqui o coração de vocês uma palavra que o Espírito Santo possa testificar no coração de vocês, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus.